Pittsburgh, estado da Pensilvânia. Esta cidade industrial da costa leste dos Estados Unidos é famosa por sua produção de aço e de navios. Mas Pittsburgh também é cercada por ricas reservas de carvão. Aqui, a 50 quilômetros da cidade, ficam as minas Bailey e Enlow Fork. É o maior complexo de exploração da América do Norte. Todo ano, produz mais de 20 milhões de toneladas. Foram investidos milhões de dólares neste enorme complexo, que emprega 200 homens num trabalho subterrâneo e requer uma logística complicada e desafiadora. Por isso, todos os dias, o gerente de segurança do trabalho, Chuck Shaynek, se reúne com seus funcionários para passar o plano de operações do dia. Este mapa representa o processo de mineração de carvão para os próximos 10 anos. Fazemos tanto um planejamento a longo prazo quanto a curto prazo. O que mais gosto nesse trabalho é o fato de que tudo muda muito rápido. As condições mudam, os equipamentos mudam. Por isso é necessário fazer um planejamento, mas estar disposto a se adaptar a qualquer mudança. Às 4 da tarde, o relógio da mudança de turnos apita. Agora, a outra equipe desce os 200 metros, que a leva até a mina de elevador. A mineração é um trabalho extremamente exaustivo e requer destes mineradores uma dedicação que só eles são capazes de oferecer. Mesmo depois de atingir o fundo da mina, ainda é preciso percorrer um longo caminho para chegar até a camada de carvão. Depois de 20 anos de mineração, esta mina foi transformada em um entrelaçado de túneis, que se estendem por 90 quilômetros quadrados. Para o trabalho de hoje, serão 8 quilômetros de viagem. Os mineradores seguem em pequenos carros desconfortáveis e apertados entre os túneis escuros da extensa rede de trilhos, que de tão sobrecarregada, precisa até de sinalização para o controle do tráfego. Meia hora depois, eles chegam ao veio. A retirada do carvão já pode começar. Primeiramente, usa-se uma máquina gigantesca, que é chamada de minerador contínuo. Ela tem um tambor de corte de 5 metros, que tem a função de estraçalhar a parede da mina e cavar os túneis, retirando o carvão disponível. Ao quebrar as paredes da mina e retirar o carvão, a máquina automaticamente preenche uma espécie de carro de transporte. Deste recipiente, o carvão é transferido para uma esteira, que leva a carga até a superfície. Mas a mineração do carvão não é uma tarefa fácil, e Chuck Shaynek sabe muito bem disso. O maior perigo é ficar exposto às vigas e ao teto que nos cerca. Eles são muito instáveis e precisam ser monitorados o tempo todo. Só assim conseguimos ter certeza de que não estão soltos e que não cairão em cima de nós. Por isso, à medida que a máquina perfura a rocha, os mineradores precisam interromper o processo para fazer a sustentação do teto com suportes pneumáticos. A escavação gera um tipo de poeira de carvão que é altamente explosiva e cobre as camadas da parede a ser quebrada. Uma simples faísca poderia provocar uma explosão. Daí a necessidade de cobrir a parede com uma camada extra de pó de rocha. Com o trabalho contínuo da máquina, o suprimento de ar fica comprometido. Além disso, a quantidade de gás metano aumenta dentro da mina. É preciso se desfazer do gás metano de todas as escavações. Ele pode se acumular e chegar a um nível que poderia causar a explosão de toda a mina. Mas nós temos ventiladores subterrâneos que fazem o metano circular. Sem eles, estaríamos em perigo. Em vez de ser descartado, o gás metano é coletado nessa estrutura, já na superfície. O objetivo é um dia usar este gás para gerar energia para a própria mina. De volta às escavações subterrâneas, o minerador contínuo segue produzindo até 5 toneladas de carvão por minuto, mais do que um minerador produzia num dia inteiro de trabalho nos anos 1920. Mas, na verdade, a máquina só prepara o caminho para um monstro ainda maior. Com uma dentição de fazer inveja a qualquer dinossauro e com uma lâmina de corte de 300 metros de extensão, esta máquina consegue esmagar 50 toneladas de carvão a cada minuto.
Isso mesmo. É quase 1 tonelada de carvão a cada segundo. O suficiente para fornecer energia para uma casa por 3 meses. Apenas nesta mina, quase 3 milhões de toneladas de carvão estão aguardando sua extração. Por isso, apesar de seu apetite insaciável, a máquina ainda levará 6 meses de trabalho intenso para explorar tudo que a mina oferece. Enquanto funciona, a máquina instala enormes proteções para impedir que o teto ceda. Conforme a máquina avança no veio, as proteções também avançam. Se houver um desmoronamento, ele não vai oferecer risco. Enquanto isso, uma mistura de carvão e rocha é levada até a superfície pela esteira. É aqui que, pela primeira vez em 250 milhões de anos, o carvão finalmente atinge a superfície. Esta é a usina de preparação da mina Bailey. Todos os dias, 100 mil toneladas de material são trazidos pela esteira para processamento. Brian Kelly é o responsável pelas instalações. Esta é a maior usina de preparação de carvão do mundo. No ano passado, produzimos cerca de 20 milhões e 800 mil toneladas. É um lugar muito bem administrado por pessoas que dão o melhor de si. Antes de o carvão estar pronto para ser transportado, é necessário remover as pedras, a terra e os elementos contaminadores que chegam a 30% do material extraído. O material segue novamente numa esteira para a usina de processamento. Para assegurar que não haja falhas, ele é classificado de acordo com seu tamanho. Para que as pedras sejam retiradas, o carvão é enviado para este enorme tanque de sedimentação. Como as pedras são mais pesadas que o carvão, elas vão para o fundo do tanque, de onde podem ser removidas enquanto o carvão fica na superfície. O problema é que o carvão fica encharcado de água. Para secá-lo, é usado um processo similar ao de uma secadora de roupas. Estas secadoras industriais giram o carvão até que o excesso de água seja removido. A água resultante é bombeada para enormes tanques, onde os agentes contaminadores são retirados. Depois, ela é descartada. Enquanto isso, os diferentes blocos de carvão são reunidos e condensados em uma mistura uniforme. Em seguida, são mandados para uma caleira. É impressionante, mas somente 15 minutos depois de ter entrado na usina, o carvão já está pronto para ser transportado. Transportar 80 mil toneladas de carvão todos os dias requer trens extremamente resistentes. Cada um destes monstros tem até 2 quilômetros de extensão e 130 vagões. Quando o trem se posiciona embaixo dos alimentadores, um funcionário abre as comportas para que 6 toneladas de carvão encham cada vagão. Cada trem suporta 10 mil toneladas de carvão, que são levadas para usinas de energia espalhadas pela América do Norte. A mineração de carvão sempre foi considerada uma das atividades mais perigosas do mundo. Muitos mineradores arriscam suas vidas diariamente. Além dos desabamentos, há também o risco de explosões causadas pelos gases provenientes da escavação. E mesmo sendo mais segura do que nunca, a mineração ainda é extremamente perigosa. Só quem trabalha aqui há anos sabe o que isso representa. As pessoas têm uma ideia do que é a mineração e de quem são os mineradores, mas essa impressão geralmente é equivocada. Somos pessoas muito legais e é muito seguro trabalhar aqui. Temos orgulho do que fazemos. Graças a máquinas extraordinárias e a trabalhadores que se dedicam em tempo integral para mantê-las funcionando, este recurso natural essencial continua alimentando usinas no mundo inteiro e produzindo eletricidade para girar as engrenagens do nosso mundo moderno.